Olá, advogados visionários! Sejam bem-vindos ao podcast do Dr. Falcão. É com muito prazer que a gente inaugura a nossa série de podcasts para falar de assuntos muito importantes para a sua carreira e o cenário jurídico de um modo geral. Hoje o nosso primeiro tema será sobre a implantação do home office e as oportunidades para os novos advogados. Doutor, antes de mais nada, o senhor pode se apresentar? Bem-vindo a todos. Meu nome é Luiz Henrique Falcão, sou advogado há 34 anos, fazer 35 daqui a alguns meses. E sou fundador da Henrique Teixeira Advogados Associados, uma empresa que existe no mercado há 23 anos, especialista em subnichos de mercado específicos. E esse tema é muito importante na minha visão, é o home office, pelo que a gente vai tratar neste momento. Ok, doutor. Eu tenho uma pergunta aqui interessante referente ao seu último vídeo no YouTube gravado. O senhor tocou num assunto interessantíssimo que foi a pandemia e o Covid. E o senhor começou a formatação do seu escritório em 2004 e transformou em modelo de home office. O senhor pode falar um pouquinho da importância disso para os advogados iniciantes? Sim, com certeza. Não tenho certeza no Brasil, mas com certeza no Maranhão, a HT Advogados foi o primeiro escritório a introduzir o sistema de home office como core business do nosso negócio. Ou seja, nós tínhamos até o ano 2004, muito antes de falar pandemia, muito antes de se falar em distanciamento social, necessidade de distanciamento decorrente do risco epidêmico, nós já iniciávamos naquela época o sistema de home office, ou seja, fizemos uma transformação brutal, gigantesca, profunda no sistema de trabalho e de rotinas da Henrique Teixeira Advogados ainda em 2004. E isso foi realmente um divisor de águas no sentido de alavancar o escritório, tanto pelo lado da redução de custo, como principalmente pelo lado da produtividade, que os advogados tiveram uma elevação absurda e abrupta da produtividade em decorrência da implantação do home office. Nós tínhamos na época um escritório tradicional, um escritório num imóvel grande, muito grande, que nós alugávamos. Tínhamos uma equipe já grande, com 5 ou 6 advogados, não me lembro exatamente, vários estagiários e o pessoal do apoio, uma equipe grande, mais de 20 pessoas, 25 pessoas. E nós trabalhávamos no sistema tradicional, ou seja, todos os dias os advogados se deslocavam, a equipe inteira se deslocava de residência a trabalho e trabalho a residência, enfrentando as adversidades do trânsito, enfrentando o estresse decorrente dessas adversidades, a necessidade de correr contra o relógio para cumprir determinadas tarefas. E isso gerava, evidentemente, reflexos na produção. E, por coincidência, eu li um livro que tratava de um assunto relativo à empresa chamada Embraer, que adotava um sistema bem parecido de gestão do tempo e do trabalho, ao que viemos implantar depois. Esse sistema ele se baseava na contratação de grandes expertises, grandes nomes do mercado. Nós sabemos que a Embraer é uma das maiores empresas de produção, de fabricação, de concepção e fabricação de jatos particulares, de jatos de alto luxo, jatos executivos do mundo. Os jatos da Embraer são jatos de ponta, que competem com os grandes nomes, os grandes players desse mercado. E a Embraer, para chegar nesse nível, ela tinha que ter uma equipe também de alto nível, com os melhores projetistas, os melhores engenheiros, e, enfim, uma equipe robusta do ponto de vista técnico e também do ponto de vista qualitativo. E para conseguir isso não é fácil no mercado internacional. Então, qual foi a solução da Embraer? Ela contratou a peso de ouro os melhores nomes disponíveis, só que esses nomes moravam nos respectivos países que eles escolheram viver. Então, a Embraer tinha engenheiros que moravam na Índia, outros em Singapura, no Japão, alguns países da Europa, nos Estados Unidos. E eles empreenderam esse sistema de troca, de morar no local escolhido e trabalhar e mandar tudo viajar utilizando a internet. Na época ainda não era essa velocidade toda de banda larga, mas a nível internacional havia algumas soluções técnicas. E a Embraer optou por isso. E ao ler esse livro me deu esse insight de eu tentar fazer isso com a HT, porque havia sido instalada também no Brasil o sistema de banda larga com uma velocidade de internet melhor, menos ruído, mais qualidade. E com isso nós implantamos, eu me recordo, ou 2004 ou 2007, não tenho certeza, mas me pareceu que foi 2004.
E nós implantamos esse sistema. Ou seja, eu tomei a decisão, nós rompemos o contrato, finalizamos o contrato do imóvel, devolvemos o imóvel, que tinha um custo altíssimo de manutenção, aluguel, vigilância, tudo mais. Era uma casa no bairro Renascença, em São Luís. E alugamos apenas uma sala menor, com 52 metros quadrados, num prédio, na época, que era o melhor prédio que tinha na cidade, que era o Vinícius de Moraes, Centro Empresarial Vinícius de Moraes, no Calhau, para servir de base. Colocamos a nossa equipe lá, uma equipe mínima, estabelecemos um sistema de plantão, em que a cada dia um advogado fazia o plantão no escritório para dirimir as questões técnicas, para dar atendimento ao público, para dar atendimento a algum cliente especial que chegasse, para coordenar os trabalhos, e os outros todos trabalhavam em casa. Acho que também fui pioneiro na implantação do sistema de motoboy, porque não havia ainda motoboy, nem Uber, nada disso, mas nós contratamos um motoqueiro, e esse motoqueiro ele fazia a distribuição do trabalho, porque naquela época ainda estávamos no período de processos de papel, né? Processos do sistema analógico ainda, não havia nada disso, dessa modernidade hoje de PJ, nada disso. Então, os processos, todos os dias o motoqueiro, pela manhã, ia deixar os processos na casa de cada um dos advogados. Os advogados ficavam com os autos por tantos dias para fazer o trabalho e trazia de volta aqueles que eles já tinham feito o trabalho. A gente fazia monitoramento dos prazos, via quais eram as petições que tinham que protocolar e mandava protocolar no fórum, enfim, utilizavam esse sistema. Então, a maior parte da equipe técnica trabalhava em casa, somente um advogado trabalhava no sistema de plantão. E isso aumentou absurdamente a produtividade, porque o operador do direito passou a se desvencilhou da obrigação de estar perdendo tempo em trânsito, deslocamento, estresse, todas essas mazelas da vida moderna de cidades grandes. E esse tempo perdido ele foi convertido em tempo técnico, em tempo de produção. Além disso, diminuiu o estresse, diminuiu bastante o estresse, significativamente, seja pela falta, pela retirada dessa perda de energia do trânsito, do deslocamento, da angústia, sinal, batida, tem que chegar na audiência, não sei o que. Não, então o advogado já saía de casa e ia direto para a audiência quando tinha. E como também pela tranquilidade de trabalhar em casa ao lado da família, ter mais tempo para cuidar da família, gerenciar o próprio tempo, trabalhar por produtividade, ou seja, por tarefa e não por tempo linear. Então, se ele recebia 20 processos e ele fizesse todos os processos naquele mesmo dia, com a devida diligência, ele tinha o resto da semana livre para ele fazer o que ele quisesse, ir na praia, pegar o filho na escola, levar, cuidar de outros afazeres relativos à sua vida pessoal. Então, isso realmente foi um impacto muito positivo. E assim se implantou o sistema que eu chamo de home office na Henrique Teixeira Advogados, ainda nessa época, em 2004. E de lá para cá não temos mudado, a gente continua, mudamos de endereço várias vezes, hoje estamos no MBio, Marcos Barbosa Intelligent Office, mas também continuamos operando com o sistema de home office. Por exemplo, nós temos um advogado que mora em Portugal há mais de 10 anos, fez mestrado, doutorado, está fazendo pós-doutorado, trabalha conosco, manda para a gente todas as suas peças, todo o seu trabalho, sua produção intelectual pela internet e é um dos mais produtivos, sempre é um dos campeões no nosso sistema de produtividade. Doutor, eu estou com uma colinha aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta inerente à temática. É o seguinte, quais foram os desafios enfrentados na transição do escritório tradicional, da HT, para o modelo de home office? O modelo de home office, sobretudo se ele é implantado num sistema de equipe, existem alguns gargalos que precisam ser muito bem planejados para evitar esses tropeços que a pergunta pressupõe. Então, realmente é preciso haver todo um planejamento, seja de distribuição de tarefa, seja de organização de fluxo de trabalho e também de organização de cumprimento, sobretudo porque os advogados trabalham com prazos, né? Cumprimento dos prazos, sem risco para o cliente. Por exemplo, na HT nós adotamos o sistema D-3. O que é isso? Todos os prazos devem ser cumpridos pelo advogado responsável com 3 dias de antecedência do prazo final legal. Então, vamos supor que seja uma contestação. Contestação, 15 dias para apresentar a contestação. O prazo do advogado termina D-3, ou seja, no 12º dia.
No 12º dia ele teria que mandar para a HT esse prazo. Hoje, inclusive, isso nem é mais necessário, porque o próprio advogado, né, estou falando desse prazo na época que a gente tinha que receber a petição dele para mandar protocolar no fórum. Hoje é desnecessário porque ele pode protocolar online no PJE, até em cima da hora, como se diz, né, no último minuto do dia do prazo. Porém, precisa ter um sistema de rastreamento, né, de controle. Então, passa mais assim um sistema de controle, né, para um possível esquecimento, ou se o advogado tiver algum problema, não está conseguindo finalizar a peça, alguma coisa, dá tempo de a gente cumprir os prazos peremptórios sem prejuízo do cliente. Além disso, a questão da distribuição racional do trabalho para não haver um sacrifício maior de um em detrimento de outro, ou seja, que alguém trabalhe mais do que o outro na proporcionalidade, né? Porque a proporcionalidade no mundo jurídico, ela não é matemática. Não é basta você pegar, vamos supor, se você tem uma equipe de 4 advogados e você tem 20 processos, não é simplesmente você dividir 20 por 4 e dar 5 processos para cada. Por quê? Porque existem processos, numericamente seria a mesma coisa, mas existem processos simples e existem processos complexos. Existem processos que 5 processos vão demandar uma pesquisa de X páginas e um único processo vai demandar uma pesquisa de 5 vezes X. Então, de muito mais complexo, muito mais exigente, muito mais técnico, que vai exigir demanda maior de pesquisa e de hora técnica daquele advogado. Então, esses critérios têm que estar muito bem elaborados e discutidos com a equipe para haver uma espécie de justiça, não sobrecarregar alguns em detrimento de outros, né? Nós também não gostamos de adotar o sistema de sorteio, porque o sorteio é aleatório, né? Além disso, também tem uma outra questão. Existe também aquela questão da especificidade do próprio advogado. Cada advogado tem um certo tema que ele gosta mais, né? Nós tínhamos advogados que eram especialistas em acidente de trabalho. Então, por que eu vou, se tem um processo de acidente de trabalho e eu tenho um especialista em acidente de trabalho, por que eu vou demandar para outro que não tem essa especialidade de acidente de trabalho? Então, é preciso ter uma certa técnica e também experiência na repartição do trabalho, para não é simplesmente um critério matemático, né? É um critério baseado muito mais na sensatez e também no próprio espírito de equipe, né? Que entende essas nuances sem criar dificuldades. Uma dúvida bem interessante que me surgiu aqui na conversa com o senhor é o seguinte: como é que foi o comportamento da sua equipe em relação ao home office? Houve aderência? Ou eles ficaram um pouquinho em dúvida? Como é que foi isso? Na realidade, a gente fez um debate, né? Discutimos, eu apresentei a proposta. No primeiro momento, o pessoal ficou assim meio, como se diz no Maranhão, escabriado. Mas depois que a gente começou a implantar e foi fluindo e a gente foi vendo as circunstâncias favoráveis, e houve adesão total, né? Então, realmente foi muito interessante. E eu acho que faz parte do gestor, do trabalho de gestão, é exatamente essa necessidade de obter o engajamento da equipe. Se você não tem engajamento da equipe, qualquer coisa que você vai fazer, ela tem um risco elevado. Quando você tem o engajamento da equipe e a equipe se sente motivada e ela compreende o porquê das iniciativas e adere, aí o céu é o limite. Então, realmente foi muito interessante e continua sendo, né? Então, uma situação que, por um lado, resolve essas questões operacionais que eu falei, por outro, também tem a questão financeira e também do ponto de vista de resultado econômico-financeiro, né? Você reduz custos, você reduz despesas desnecessárias, aluguel de prédios muito grandes, muito suntuosos, muito não sei o quê, e reverte isso em benefício para a própria equipe, né? Esse dinheiro que você vai gastar, você gasta de outra forma. Falando em benefício, quais foram os principais benefícios após você implantar o home office no seu negócio? Para a empresa, além dessa questão da redução, de um melhor equilíbrio econômico-financeiro, né, da redução de custos operacionais, sem dúvida nenhuma, também essa questão do engajamento da equipe, da participação, e para a equipe em si, a motivação, né, a participação de um projeto ousado, inovador. Sempre que você tem alguma coisa que seja inovadora e ousada, se tem aderência, as pessoas se sentem motivadas e elas gostam de participar.
Então, assim, os benefícios foram muito bons sobre todos os aspectos. Tanto que a gente até hoje mantém esse sistema, mesmo com todas essas situações de modernidade, né? Hoje até melhor ainda, né? Com PJE, com, enfim, com outro mundo, né? Na minha época, quando eu sempre faço essa comparação. Na minha época, quando eu comecei a advocacia, era outro mundo, né? Hoje a gente vive num mundo muito, 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 muito mais simples, entre aspas, né? Para vencer as dificuldades. Eu, particularmente, eu conheço poucos escritórios de advocacia aqui no Maranhão que adotaram esse regime de home office. Ah, agora, partindo para o assunto de produtividade e qualidade de vida, foi impactada para os advogados? E para o senhor também, que é o chefe do negócio jurídico. Chefe é ótimo. É, a produtividade foi absurda, né? Porque você tem uma melhor gestão do tempo. A produtividade, as pessoas não entendem o conceito de produtividade, né? A produtividade é função do uso do tempo. Isso não sou eu que estou dizendo, são os teóricos. Qual é o conceito de produtividade? Você faz uma conta matemática simples. Divide a produção financeira pela quantidade de horas de produção. Essa é a fórmula mais efetiva de cálculo de produtividade. Então, fazendo um exemplo simplório aqui, conta de padeiro. Se você produz 100 mil reais e gasta 100 horas, você tem uma produtividade de 1.000. Agora, se você produz 100 mil reais em 500 horas apenas, você não usou 1.000 horas, você só gastou 500 horas, você dobrou a produtividade. Então, quanto mais você produz em resultado financeiro, em entrega, em menos hora, maior a sua produtividade. Então, o que aconteceu com a implantação do home office foi exatamente isso. Esse tempo que a gente perdia no deslocamento, no trânsito, é, nas horas de estresse, de burnout, o advogado está cansado, está estressado por causa dessas nuances, tudo isso impacta. A produção dele vai cair de um lado e a hora útil dele vai cair também. Então a produtividade cai. Quando ele sai dessa armadilha da vida moderna, ele tem mais horas disponíveis, ele trabalha menos horas e produz mais. Aumenta a produtividade, matematicamente, né? Então, com esse sistema, se o advogado trabalhava 40 horas por dia, por semana, para produzir, vamos supor, 50 mil reais de resultado financeiro, e ele passou a trabalhar agora só 10 horas por dia e manter os mesmos 50 mil reais de produção, significa dizer que a produtividade aumentou por 4 ou por 5. A produtividade. E a qualidade de vida dele? Que ele trabalhava 40 horas, agora ele só trabalha 10 para produzir aquele mesmo resultado financeiro. Sobraram para ele 30 horas para ele usufruir e viver. Sim. A vida real, que não é somente a do trabalho. A vida de cuidar da família, de cuidar do filho, de estudar, de se aperfeiçoar, de fazer um curso complementar, de fazer o autoinvestimento nele mesmo, de ter mais tempo para ele ler um livro bom, para ele espairecer, enfim, qualidade de vida. Então isso é uma produtividade absurda. Sim, sem dúvidas. Dentro da advocacia, que é comum a várias profissões, os profissionais liberais sofrem muito com a síndrome de burnout. Todo mundo fica exausto, fica acabado, excesso de trabalho. Como que foi impactada a lucratividade da HT Advogados? Eu, particularmente, sou testemunha, né? Para falar bem, eu sou me sinto muito confortável falar sobre síndrome de burnout, porque eu tive 2 episódios. Ah, sim. Então, por 2 vezes eu tive que me afastar do trabalho por síndrome. Ou seja, a síndrome é a estafa, absurda. A estafa, aí você trabalha tanto, 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 tanto. Você não tem tempo para fazer nada, só trabalhar, 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 trabalhar. E chega um momento e bate a biela, como se diz. Você para, o médico para aí, senão tu vai ter um ataque cardíaco. Para. Passa aí 3 dias, 3 meses, 3 semanas, sei lá, o tempo necessário para você se recuperar. Então eu tive esses episódios, né? E obviamente que a lucratividade vai para o espaço, porque você para de produzir, né? Você para de produzir. E se você não produz, não tem renda. Se não tem renda, não tem lucratividade. Então é realmente uma situação que deve ser muito bem pensada. Eu tenho defendido, na quadra atual do mundo jurídico moderno, tempos do PJE, tempos pós-pandêmicos, em que houve uma mudança de paradigma no mercado jurídico,
com a possibilidade dos advogados utilizarem determinadas ferramentas que antes eram vedadas para o exercício da profissão, sob a alegação de que incorreriam em mercantilização, mais especificamente falando de que o advogado hoje ele pode realmente montar um negócio, ou seja, ele pode fazer propaganda, ele pode acessar o mercado, ele pode fazer tráfego pago para fazer propaganda direcionada para a clientela dele, ele pode prospectar clientes em outros mercados, ele pode ofertar os serviços dele em outros mercados, né? Então, essa mudança de paradigma com um novo momento, em que vive o mercado jurídico, eu considero isso um momento de boom, e o home office se apresenta como uma ferramenta muito oportuna para aqueles que querem iniciar na carreira, a carreira jurídica. Quem está saindo da universidade, quem está concluindo o curso, quem acabou de passar na prova do AB, quem, por exemplo, trabalha em outro escritório de alguém como estagiário e quer ter seu próprio escritório, ou que trabalha como advogado contratado, né, como advogado associado e quer ter seu próprio escritório. Existem barreiras de entrada que impedem a montagem de um escritório. Quais são as barreiras de entrada, Luiz Henrique? Está falando de quê? O custo de implantação, né? Se montar um escritório tradicional tem um custo elevado, você tem que alugar um ponto, você tem que fazer um planejamento, contratar um arquiteto para fazer um projeto arquitetônico, projeto de ambientação, você tem que fazer um investimento, comprar móveis, equipamentos, você tem que investir de alguma forma para justificar esse investimento em propaganda para que as pessoas saibam onde está localizado, se for buscar, você saber encontrar. Então, isso é uma barreira de entrada importante. Um investimento que eu não sei dimensionar hoje, mas vamos colocar um número aleatório aí. Para montar um escritório mínimo, razoável, sem ser uma coisa de luxo, 50 mil, 60 mil, por aí. Então, a pessoa está saindo da faculdade, está ávida por obter um espaço no mercado jurídico para trabalhar. E aí se encontra, se encontra com essa barreira de custo de implantação. Mas não é só o custo de implantação, é o custo de manutenção, que é mais grave que o de implantação. Porque você pode conseguir um dinheiro, uma ajuda do seu pai, um sócio, alguém que divide o dinheiro com você para montar o escritório tradicional. Mas e a manutenção? Porque aí daqui a 30 dias começam a chegar as contas. Aí tem os impostos, tem o aluguel, tem custo de não sei de que, custo de software, custo daquilo. E o iniciante, ele não tem ainda uma clientela suficiente para dar essa sustentabilidade. Então, muitas vezes ocorre o tropeço inicial, fecha a porta, gera uma angústia, gera um medo, por conta das contas vão chegando, aí eu não sei como é que eu vou pagar. E eu vivi isso, né, quando eu comecei. Passei por isso tudo. Então, o home office, se você montou um escritório na sua própria casa, utilizando determinadas técnicas, determinadas iniciativas, é possível, no meu sentido, pela experiência que eu vivi, é possível você iniciar uma carreira e depois você crescer. Você começa pequeno e depois você vai crescendo. E isso é uma oportunidade de entrar no mercado jurídico, exatamente no momento em que ocorre o boom do mercado jurídico, pela porta mais fácil, menos complexa de montar o home office. Em que você não vai, o operador do direito que está iniciando a carreira dele como advogado, não vai ter esse elevado risco e essa barreira de entrada enorme de implantar um escritório sem ter sustentabilidade, sem ter uma clientela que dê essa sustentabilidade, correndo o risco de fechar depois e ter um grande prejuízo e não ter como pagar essas contas todas que ele fez. Então, existe um caminho, eu vejo que tem um caminho. Agora, precisa ter uma orientação, precisa ter algum tipo de treinamento, alguma coisa, para um suporte, para não ir no escuro também, né? Precisa ter muito controle, precisa ter controle de agenda, controle de uma série de técnicas, né, que no momento aqui não tem como, eu teria que ter outro programa só para eu falar dessas técnicas. Então, mas enfim, na minha visão, eu acho que é uma iniciativa para aqueles, uma sugestão até da minha parte, ouso sugerir para aqueles que querem iniciar a carreira. Saindo um pouquinho dessa parte que o senhor falou de burnout, eu perguntei da lucratividade.
Como que foi impactada a lucratividade do seu escritório após a implantação do home office? É isso, a lucratividade ela é uma decorrência de toda uma estruturação. Né? Você precisa estruturar o seu negócio jurídico. O negócio jurídico é um negócio. Ele não é um- uma atitude de benemerência. Você não está fazendo doações, você está prestando um serviço pago. Né? Então você tem que fazer uma relação entre o custo-benefício, faturamento. E a lucratividade ela é decorrência dessa conta. Né? Então, no momento em que a gente diminuiu os nossos custos com a utilização do home office, aumentou a lucratividade. Outra questão importante aqui que eu vou lhe fazer: quais seriam os riscos e gargalos inerentes ao modelo de home office de gestão por outros escritórios e operadores de direito que se interessem pela iniciativa? Um dos riscos é a gestão do tempo. Você precisa ter um planejamento bem efetivo, utilizar determinadas ferramentas de gestão do tempo para garantir que a produtividade seja adequada. Como eu falei anteriormente, o conceito de produtividade está intrinsecamente ligado ao conceito de horas trabalhadas, produtivas, horas produtivas. Se você negligencia nessa parte de horas produtivas, você impacta a produtividade e impacta o resultado final e a lucratividade. E quando você trabalha em home office, você trabalha de uma certa forma, de uma maneira isolada, na sua própria casa. Então, você está mais exposto aos ladrões do tempo, aos desvios, né? A falta de autocontrole suficiente para não permitir que esses desvios, esses ladrões do tempo impactem a sua produtividade. Né? Você precisa ter uma disciplina acentuada sobre isso, você precisa ter um certo treinamento sobre isso, utilizar determinadas ferramentas para você medir o seu progresso, a sua atuação. Então, isso é um dos fatores. O outro fator é um fator psicológico. Quando você trabalha num local com um grupo, existe a troca presencial de energia, que faz parte, é inerente à natureza humana. A natureza humana foi feita para a socialização, para você estar dentro em grupos. E quando você trabalha em casa, ainda que os grupos existam, do ponto de vista na nuvem, como se diz hoje, né, através de relações digitais, mas elas não há o presencial. E isso também pode impactar a produtividade. Né? Pode impactar, do ponto de vista psicológico, a produção. O isolacionismo é um risco que precisa ser também trabalhado. Você precisa ter momentos de socialização. Você precisa ter momentos de socialização, tanto no aspecto digital quanto no aspecto presencial. Você precisa, por exemplo, na HT a gente sempre faz festa, a gente sempre se encontra, a gente celebra os aniversários, a gente celebra as vitórias, a gente troca a energia física. Um abraço, uma mão, um aperto de mão, um beijo na cabeça, não faz mal para ninguém, na testa, certo? Então, ao contrário, faz bem. Então, é preciso ter a socialização, né? É também a questão outra questão é a questão técnica. Questão técnica, produção técnica. O advogado ele precisa ter um planejamento da hora técnica dele. Como ele gerenciar essa hora técnica, o que ele vai produzir, e como ele vai produzir, quais são as fontes, quais são quem trabalha em home office precisa ter um background de fontes muito bem planejado, onde ele vai buscar acesso a essas fontes, otimizar a produção técnica dele utilizando fontes e ambiente de discussão, de debate, para ele haver a alteridade, ou seja, a ideia do outro, a gente discutir, compartilhar. Então existem várias nuances que implicam em risco. Assim, do modo geral, eu acho que a palavra que pode sintetizar esses riscos é o isolacionismo. O isolacionismo, se você ficar isolado numa ilha, e essa ilha sendo o seu home office, você vai estar realmente correndo o risco de ficar fora do mercado. Sabendo gerenciar isso, aí você consegue obter uma alavancagem muito grande no home office. Ok, perfeito. Eu passo um pouquinho por isso porque eu trabalho em modelo de home office, só que, assim, o que eu faço para tirar um pouquinho aqui, às vezes bate o estresse, ou eu vou em cafés, eu trabalho em cafés, ou eu mudo a mente, ou eu vou para coworking, ou para espaços coletivos, depende muito do meu espírito no dia, você bem sabe. Na sua opinião,
Essa experiência sua de home office pode ser replicada para outros escritórios de advocacia? Eu acredito que pode. Eu tenho certeza que pode, aliás. Depende da decisão do gestor, né, e da decisão da equipe. No caso do advogado que vai trabalhar sozinho, eu vejo um grande fator de oportunidade pela redução do custo de implantação e a redução do custo de manutenção, dos custos elevados, que aumentará a lucratividade do negócio jurídico para ele. Porém, no caso de escritórios já estabelecidos, aí tem que ter um nível de planejamento maior, né? Bem maior, como aconteceu com a HT. E olha que na minha época, quando a gente implantou, reitero aqui, nós tínhamos que distribuir o trabalho utilizando o mototáxi, motoboy, para levar o Sim, processo. Hoje é tudo eletrônico, né? É muito mais fácil. Mas mesmo assim existem gargalos que precisam ser equacionados antes da implantação, para, né, evitar possíveis perdas de produtividade, perdas de cliente, porque as pessoas não entendem muito bem essa questão, é uma questão educacional, né? O cliente, às vezes, ele quer ir no escritório mesmo, tanto que até hoje, na HT, mesmo com a gente trabalhando em home office, mesmo trabalhando, mas a gente tem um ponto de atendimento de clientes, porque existe aqueles clientes tradicionais que eles querem ir ver você cara a cara, não quer ver você sim, só pela tela de um computador. Ele quer chegar, pegar na tua mão, te dar um abraço, ver que você é de carne e osso, é gente. E essa troca de energia é muito importante. Então, você precisa ter, para grandes escritórios, sim, um espaço. Tem que ser misto, na verdade, não sim, pode ser só home office. sim. Era esse ponto que eu ia tocar agora com o senhor, que talvez o modelo para alguns escritórios e alguns profissionais seria adotar esse modelo mais híbrido, em que ele Híbrido. pode trabalhar essas possibilidades e ter um ganho de produtividade, uma economia maior do negócio. Então, a minha próxima dúvida é a seguinte: quais são as ferramentas e estratégias de prospecção de clientes recomendadas para advogados que trabalham em home office? Hoje nós estamos no tempo da modernidade, né? Na minha época era a ferramenta que a gente tinha era distribuir aqueles cartõezinhos Cartão de visita. de visita. E hoje o mercado jurídico vive um boom, muito por conta desse provimento 205 que a OAB liberou a possibilidade de utilização de ferramentas tecnológicas importantes, né? Facebook Ads, Google Ads, enfim, presença digital. Eu acho que a palavra que resume bem esse novo contexto é essa, presença digital. Você pode participar do o mundo hoje é muito mais digital do que se imagina. Praticamente tudo tem algum reflexo tem reflexo ou tem influência do digital no negócio. Não existe, eu não vejo como existir um negócio de sucesso hoje, seja ele qualquer um, que não tenha, de uma certa forma, a presença digital. Porque houve esse processo de crescimento, essa tendência virou uma forte tendência de cunho cultural que se imiscuiu na vida de todas as pessoas. Então, você tem que explorar essa nova zoosfera criada pelo mundo digital. E explorando isso, tem uma outra questão também muito importante que eu tenho defendido nas intervenções que eu faço, é que o mundo digital abriu uma porta muito importante que ainda não foi compreendida por alguns atores econômicos. O mundo digital transformou toda oferta em super oferta. Qualquer segmento, qualquer nicho, subnicho, qualquer micronicho que você pensar em qualquer área da economia, ela está em super oferta, em super demanda. Se você acessar o mundo digital, a busca de clientes, você vai encontrar uma super oferta. E você precisa estar preparado para a super oferta. Porque se você não estiver preparado para a super oferta pode ser pior, mais agressiva e mais perniciosa do que a ausência de oferta. A falta de clientes. Quando você tem um excesso de clientes que você não consegue atender, é pior do que você não ter clientes. Eu falo isso com propriedade, porque na HT Advogados nós vivemos vários episódios de super oferta. Vários episódios de super oferta que criaram muitos gargalos e problemas para nós.
ofertas monstruosas para a capacidade operacional que nós tínhamos. Então, se você não dimensiona um equilíbrio entre a sua capacidade operacional e a oferta que você busca, e você incorre em super demanda, ou seja, você captura da oferta uma parcela de demanda maior do que a sua capacidade de digerir, de tratar e de responder a essa demanda, você está num dos momentos mais perigosos para sobreviver seu negócio. Por quê? Porque uma demanda não atendida, ela pode destruir o negócio. Como, Luiz Henrique? Através de uma avaliação negativa comunicada para o mercado, disseminada no mercado. Você começa a ser atacado e apontado como negligente, como ocioso, como improdutivo, como, enfim, com várias qualificações negativas que, se permanecem e se colam na sua imagem, depois vai ser muito difícil você reconstruir isso. Então, as pessoas que buscam super demanda, que buscam excesso de demanda, sem ter capacidade operacional para dar conta, estão em grande risco. E com a explosão do digital, todo e qualquer segmento estará em super oferta. Essa é a minha visão. Porque você pode acessar e usando determinadas técnicas, essas ferramentas que você perguntou, de tráfego pago, de algumas ferramentas de segmentação, de tudo mais, e você atraiu uma super oferta para você, além da sua capacidade. Então, é preciso ter equilíbrio para saber se posicionar. Sim, de fato, doutor. Eu vejo que o grande problema é que os advogados não buscam ter, esses que estão começando, pelo menos, um conhecimento mais amplo em processos. Porque o Conrado Adolfo disse que se você não tem processos, você é o processo. Então, se não houver uma gestão direcionada para o negócio crescer, ele para ali e quebra, não dá continuidade. É perfeito essa colocação. Eu, particularmente, tenho um certo conhecimento sobre esse assunto, não só pela minha vivência, pela minha experiência como gestor e como advogado atuante, tanto tempo, 34 anos, mas também por causa da minha qualificação mesmo, que eu sempre Sim. procurei estudar esse assunto. Hoje eu sou auditor líder, Sistema de Qualidade Total, ISO 9001, certificado pela BSI, que é uma das empresas mais renomadas do mercado, de origem da Inglaterra. E o sistema de qualidade total, ele se baseia na gestão de processos. Que processos? Processos internos. Funcionamento interno, o mapeamento dos processos, a qualificação desses processos. São vários princípios da gestão da qualidade, mas na minha visão, assim, o mais importante é realmente a gestão por processos. Não é a gestão de processos, é a gestão por processos. Pô, tem a gestão de processos que tem um significado. Estou falando que é a gestão por processo. Você gere através dos processos. Você não gere pessoas, você gere processos. Pessoas você treina para que cumpram o processo. Então, quando você, enquanto gestor, passa a ter essa dimensão e essa posição, essa visão, aí você busca as soluções baseadas em sistema de qualidade. Então você entra num grau de aperfeiçoamento e de funcionamento do seu negócio que lhe permite transitar com tranquilidade diante de todos esses percalços e essas ameaças do mercado. E isso é um fruto de uma postura do gestor. Doutor Falcão, qual conselho você pode dar para um advogado que deseja começar a carreira em formato de home office? Olha, o home office, eu já falei um pouco antes, ele é uma estratégia de negócio. Você precisa ter noção de que é uma estratégia de negócio. Estratégia é um pensamento que busca um determinado objetivo. Se você busca um objetivo, você decide primeiro qual é o seu objetivo. Aí, diante desse objetivo, você escolhe a estratégia que vai te levar para esse objetivo. E aí você vai partir para as ações, as táticas que vão construir a estratégia. Esse é o processo. Então, fazendo um paralelo simples aqui. Se você está de férias, a primeira coisa que você tem que discutir é para onde você vai nas suas férias. Você vai para Portugal, você vai para Florianópolis ou para Cururupu. A segunda é como você vai. Para Portugal, você vai de navio?
você vai de teco-teco, você vai de jato. Se é jato, você vai de Latam, de Gol, de, sei lá. Então essa é a estratégia. E aí você parte para as ações, comprar a passagem, ver o dia que você vai, que dia que você vai, quando é que você volta, qual é o custo, certo? Então, essa estratégia de home office, essa iniciativa de adotar o home office precisa estar centrada numa estratégia. Ou seja, o que você quer fazer primeiro, você tem que escolher o objetivo para você eleger a estratégia. Qual é o seu objetivo? Eu sou um advogado novo, eu quero entrar no mercado com tranquilidade, correndo menos riscos e começar a construir uma experiência de mercado. Se esse é o meu objetivo, o home office se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque eu vou ter a possibilidade de começar a ter clientes, a construir meu nome de mercado, construir a minha autoridade, com um custo de implantação e de manutenção menores, com menor risco financeiro para mim. Então, eu vou e construo um escritório home office na minha casa. É claro que eu vou montar um escritório home office e que eu vou botar um fundo de tela que aparece uma estante, parece ser um escritório. Eu não vou atender o meu cliente de camiseta, eu vou botar um terno. O cliente vai pensar que eu estou trabalhando. Toda uma imagem que você vai criar. Eu vou me treinar para falar uma linguagem técnica. Eu vou construir uma presença digital para as pessoas me identificarem, ter um perfil, começar a produzir alguma coisa, mostrar meu nome, mostrar que eu tenho um certo conhecimento. Vou escolher um nicho para eu trabalhar. Né? Então, se eu escolho um nicho e começo a desenvolver esse nicho e a construir uma autoridade desse nicho, eu começo a vender o meu produto para essas pessoas que precisam desse nicho, que estão em busca desse nicho, a solução naquele nicho, eu começo a construir uma história. Então, o home office pode ser interessante nesse aspecto. Se eu tenho como objetivo iniciar a minha carreira com mais tranquilidade, com menos custo, com menos risco, né? Com tudo à mão, utilizando ferramentas tecnológicas que estão disponíveis, que estão aí no mercado facilmente acessíveis a baixo custo. Até eu adquirir uma experiência, desenvolver um corpo, uma resistência maior, como se eu estivesse na academia, malhando, construindo um físico. Aí depois eu posso tomar uma outra decisão. Né? Ou não, posso continuar em home office se isso me satisfaz, se a renda que ali me produz é suficiente. Eu conheço muitos advogados, eu tenho alguns colegas advogados, são advogados já velhos, mais velhos que eu, que estou de barba branca, tá vendo que é a barbinha branca? Tem uns que são mais velhos que eu, que os caras não trabalham muito, não. O cara tem um cliente a cada bimestre. Só que quando ele tem um cliente, ele tem uma autoridade tal que ele cobra 2 milhões pro cara. E o cara paga. Entendeu? Sim. Então, a produtividade é isso. Não necessariamente para você ganhar bem, você tem que trabalhar muito em quantidade de horas. Você pode trabalhar bem. Na verdade, você trabalha melhor quando você trabalha menos. É mais produtividade. Né? Se você foca em trabalhar menos para produzir mais, esse é seu objetivo, é o mundo perfeito. Você não vai se esfalfar, não vai se matar, você não vai virar um escravo do trabalho, nem vai estar em síndrome de burnout, que a gente está falando há pouco. Então, assim, para quem está saindo da universidade, para mim, na minha época, eu tive que ralar muito, porque era um mundo analógico. Né? Mas se fosse hoje, eu entraria em home office. Eu ia procurar, ia me formar, ia estudar, tem uma literatura farta sobre isso, tem curso, tem treinamento, tem mentoria, tem não sei o quê. Eu ia estudar isso aí, montar o meu escritório com baixo custo de instalação. A maior vantagem, as vantagens, baixo custo de instalação, baixo custo de manutenção, menor risco de quebrar, né? Menor exposição. Eu não vou ter uma super demanda, eu vou começar a estar com 1, 2, 3 clientes, daqui a pouco eu tenho 10 clientes, daqui a pouco eu tenho 20 clientes, daqui a pouco eu tenho o mais importante, que é o quê? Autoconfiança. Aí eu já adquiri uma autoconfiança, eu já adquiri a minha dicção, eu já me desenvoltura, já converso melhor com o cliente, já consigo desenrolar, fazer uma entrevista de convencimento, de conversão do cliente. E aí eu posso pensar em outras coisas. Né? Talvez montar uma parceria com outro cidadão que tem home office, construir todo um escritório baseado em home office, ou talvez ir para um escritório tradicional, se esse é o meu sonho. Né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que sim, o home office é uma oportunidade para os novos entrantes no mercado. Com certeza, poderá facilitar bastante.
Maravilha, doutor. Eu queria agradecer sua presença, seus insights maravilhosos. Vão ser importantes para os advogados aí aprenderem sobre toda a sua metodologia de home office. Qual que é o seu Instagram e se eu tenho um curso, alguma mentoria? Eu agradeço. A gente vai lançar sim uma mentoria com vários assuntos relativos. Esse é o objetivo nosso de devolver. É uma coisa que eu aprendi. Você tem que devolver para a sociedade. O que você recebeu tem que circular. Você não pode ser o cara que vai ser o sonegar. O inverso de devolver é sonegar. Se você não devolve, você está sonegando o que você recebeu. Então, eu sou muito feliz porque eu sofri muito para ser advogado. Você imagina um cidadão negro que vai da periferia, que não tinha nada, que o meu primeiro escritório, meu pai alugou uma sala para mim, pagando do salário dele, metade do salário dele pagar porque ele acreditava em mim, na minha viabilidade, sabe? E eu vim de onde eu vim para ser advogado. Então eu tenho que devolver alguma coisa. Eu não posso só negar as experiências, sabe? Então eu quero compartilhar com as pessoas. Eu, sinceramente, sou meio tapado com relação a essas redes sociais. O nome da minha rede social, eu não sei, só sei que é Dr. Falcão. DR Falcão ADV, Instagram, doutor Falcão. Mas o objetivo é esse. É fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, Sim. no nosso canal aqui. É compartilhar um pouquinho da experiência do que eu vivi, né? E com isso, talvez contribuir com algumas ideias e dicas acerca dos melhores caminhos. É isso. Obrigada, doutor. Eu que convivo com você todos os dias, sei bem que você é um gênio, lhe admiro muito. Você é meu digníssimo esposo, então eu não tenho palavras. E eu queria agradecer a presença de todos aqui, principalmente a sua, doutor. Obrigada a todos. E se gostaram desse conteúdo, dê um like, compartilhem. E até o próximo episódio.